Vamos começar então a série Como Ser Rico, a riqueza na espiritualidade cristã. Nós acabamos de cantar uma música muito interessante, onde há uma afirmação que consegue captar um pouco o espírito que nós vivemos nos dias de hoje na nossa cultura. A minha religião é o prazer. A minha religião é o prazer. E nós já temos percebido que na nossa cultura, se nós queremos então viver uma vida onde o prazer ele é realizado, nós precisamos de muito dinheiro. Ou nós precisamos de um dinheiro, ou uma quantidade de dinheiro suficiente para nos dar condições de estar em vários lugares onde o prazer tem sido oferecido. E é por isso que nós precisamos refletir um pouquinho sobre qual tem sido a nossa rotina, a nossa jornada de vida, se é que nós estamos buscando recursos ou riqueza para realizar os nossos prazeres. Nós vamos conversar aqui, nessa série Como Ser Rico, sobre aquilo que talvez tenha sido um dos 3 maiores desejos do homem moderno: riqueza. Nós conversamos no mês passado sobre a felicidade, o desejo da felicidade, a vontade de ser feliz. E agora, no mês de março, nós vamos conversar então sobre como ser rico. Ou seja, nós temos entendido nos nossos dias que a riqueza é algo realmente importante, que resolve muitas coisas da nossa vida. Se nós já chegamos num patamar onde nós já entendemos que o dinheiro não compra a felicidade, nós também chegamos num patamar onde nós reconhecemos que ele ajuda muito. Ele tem uma capacidade de abrir algumas portas, de trazer respeito para todos nós. É só você comparar um pouquinho a pessoa que você considera ser rica e uma pessoa que você considera ser pobre. Como essas duas pessoas são tratadas na nossa sociedade. E é óbvio que quando você olha uma pessoa que você considera rica e uma pessoa que você considera pobre, qual a sua opção? De ser mais parecido com a rica ou de ser mais parecido com a pobre? É claro que você vai tentar fazer um mix, né? Pegar a riqueza de um e a espiritualidade da pobre. E falar, não, eu seria diferente. Se eu fosse rico, certamente eu agiria de forma diferente desses ricos que tem por aí. À medida que nós vamos refletindo então sobre a riqueza, nós vamos chegando numa clareza de que, na verdade, todos nós queremos ser ricos. É ou não é? Você pode negar, talvez, numa pergunta, numa situação um pouco constrangedora, né? Onde a riqueza tem sido tratada como algo ruim, mas no fundo você quer ser rico. No fundo você gostaria de ter um patrimônio enorme e que você pudesse inclusive esbanjar em simplicidade. Quem nunca pensou em entrar numa loja super cara, né, todo mal vestido, mas com uma conta bancária enorme, né, e chegasse lá e os vendedores olhassem para você dos pés à cabeça, te humilhando, e você sentasse na poltrona e falava, me mostra os tamanhos tal. Né? E a pessoa, por favor, vou chamar o segurança. E você fala, não vai chamar o segurança. Né? Eu não saio daqui sem levar toda essa loja. Quem nunca imaginou uma situação dessa? Uma demonstração snob de poder. Né? Você sabe com quem você está falando? Embora nós recrimine pessoas que falam dessa forma, você sabe com quem você está falando? Você sabe o tanto de dinheiro que eu tenho? No fundo aqui, né, nós temos uma vontade de falar isso para algumas pessoas, né, que começam a nos incomodar, dá vontade de olhar para ela e falar assim, escuta aqui, né, você sabia que eu posso comprar a sua saída desse país? Para um lugar assim, lá nos quintos, né, e mandar você para lá? O dinheiro não é problema, eu pago a passagem, o hotel, mas vá para longe, né? Muitas vezes nós não reparamos, mas nós temos um desejo de ter as condições suficientes para retirar de perto de nós tudo que nos incomoda. E quando nós olhamos para o recurso suficiente para isso, nós vamos nos identificar muito com a riqueza. É ou não é? A riqueza realmente para nós não resolveria muitas coisas? Realmente nós pensamos que sim. Agora, se todos nós queremos ser ricos, a pergunta é por quê? Por que nós queremos ser ricos? E a outra pergunta que
segue a essa é: o que é ser rico? Você já parou para pensar que riqueza tem muito a ver com comparação? Dependendo da pessoa que vai à sua casa, se é uma pessoa que não tem uma casa do tamanho da sua, ao entrar na sua casa ela vai dizer: puxa, você é rico, não? Olha o tamanho de casa você tem. E talvez se essa pessoa entre na casa de um vizinho dela, ela vai assim: puxa, essa pessoa é tão pobrinha, né? E talvez se você entra na casa de uma pessoa que tem maiores recursos que você percebe que tem itens de valor, o seu julgamento é: puxa, essa pessoa é rica. Isso tem a ver, então, com comparação. Riqueza tem muito a ver com nós colocarmos o que nós temos de recurso diante do outro. Tem a ver com, da nossa parte, um desejo de ter aquilo que nós não temos. E é por isso que há uma frase, não sei quantos conhecem, mas uma frase que vai dizer que nós nunca somos magros e ricos suficientemente. Nós sempre temos que emagrecer mais um pouquinho e sempre temos que enriquecer a nossa vida, né? Comparado a alguém que tem mais, eu sou pobre. Comparado a alguém que tem menos, eu sou rico. Mas nós trazemos isso conosco, nós queremos ter mais. Nós nunca queremos ter menos. E se queremos ter menos por algum momento rápido, é porque nós queremos nos preparar para algo maior. É difícil ver pessoas fazendo plano para ter cada vez menos recursos, menos dinheiro, menor salário, né? Nós não estudamos numa faculdade, numa pós-graduação, um doutorado, um pós-doc para ter menos dinheiro. Nós caminhamos em direção para termos mais dinheiro, para ter um patrimônio ainda maior. Agora, quando nós olhamos no contexto brasileiro, como é que nós identificamos, então, essa riqueza? Se nós olharmos para os Estados Unidos, talvez um país onde nós bebemos muito da cultura, né, seja através dos vídeos, dos filmes, né, dos livros e assim por diante, no Brasil nós temos algumas características específicas do nosso país. Quando nós vamos pesquisar um pouquinho a origem da riqueza no Brasil, a forma como nós concebemos a riqueza, nós precisamos voltar na colonização. Quando no Brasil habitavam os indígenas, né, assim chamado, e os portugueses vieram para cá com um discurso religioso, né, de catequizar os índios, mas por trás havia um forte interesse em tomar toda a riqueza do país. E aqueles índios que viviam numa cultura de cuidar da comunidade, de plantar ali ou caçar o suficiente para o dia, se viram diante dos europeus, né, que levavam em consideração a exploração da riqueza para levar para a Europa e aí então poder ter aquilo que eles queriam. E à medida que essa história vai acontecer no Brasil, tanto os portugueses quanto os outros europeus que chegavam no país, eles vão demonstrando ou moldando uma cultura de exploração em busca de riqueza. E mais para frente vem a escravidão, exatamente colocando pessoas em humilhação para que a riqueza fosse extraída da terra. E quando vem a abolição dos escravos, os escravos então são soltos das fazendas, dos seus lugares de trabalho, mas sem nenhum recurso para que eles pudessem sobreviver. E o que esses escravos então tinham que fazer? Em busca de riqueza, para poder sobreviver e garantir a vida também daqueles que vinham a partir deles. E nós vamos construindo um país onde a riqueza ela é a grande garantia da nossa sobrevivência. Só é possível viver no Brasil desde que nós nos chamamos Brasil, ou desde que começamos a tomar uma dimensão de nação, é que a riqueza é algo extremamente importante. E se você não tem riqueza, você não é ninguém. E de forma que você precisa demonstrar para os outros, né, que você tem posses, senão você é desconsiderado nas conversas. Você é colocado de escanteio nos círculos de relacionamentos. E é por isso que até hoje o carro de luxo, é um bem desejadíssimo pelos brasileiros, não porque ele tem um motor melhor, ou porque tem uma
tecnologia que vai garantir, mas porque as pessoas passarão a respeitar você mais pelo tipo de carro que você tem, pelo bairro da cidade que você mora. E aí nós vivemos num contexto em que nós necessitamos ser ricos. E não é admissível para as pessoas pensar em ter pouco. A riqueza se tornou na cultura brasileira o destino para todos. Ou você pensa em ser rico, nem todos vão chegar lá, mas você precisa tentar. E se nós não seguimos esse caminho, nós somos excluídos, nós somos deixados de lado. Agora, será que tinha que ser assim? Será que nós deveríamos viver numa cultura em busca de riqueza? Será que a riqueza, ela realmente oferece todas essas coisas para nós? Agora, talvez você vai pensar o seguinte, ok, você está falando num contexto de igreja, né? Como é que você vai explicar agora que nas igrejas nós percebemos as mesmas atitudes da colonização? É ou não é o que nós vemos nas manchetes a respeito das igrejas? As campanhas que aparecem na televisão para que as pessoas se aproximem, então, de curas, de milagres, mas no fundo nós olhamos que o pedido no final é pelo dinheiro. E quando nós colocamos em comparação o que as igrejas que aparecem na mídia, por aí, estão fazendo e o que os portugueses fizeram na época da colonização, nós percebemos que há muita familiaridade. Há uma volta da leitura da página daquela época, onde usava-se o nome de Deus para se explorar a riqueza do povo. E nós olhamos para esse contexto e há um perigo muito grande de nós acharmos que é isso que Deus tem a dizer a respeito de riqueza. De nós considerarmos que na espiritualidade cristã, a riqueza é isso, algo que nós falamos a respeito de Deus, de um ser que nós não compreendemos muito bem, mas no fundo nós queremos o dinheiro dos outros. E isso traz uma confusão enorme para aqueles que querem realmente viver uma fé sincera diante de Deus. E é por isso que nós precisamos conversar sobre o que é ser rico, o que é a riqueza da espiritualidade cristã. Nós precisamos então passar por essa revisão de conceito a respeito de riqueza. Será que para Deus a riqueza é algo bem visto? Você já parou para pensar que pode ser que sim? E pode ser que, da ótica de Deus, a riqueza é algo até desejada para que as pessoas desfrutem melhor da vida. E é por isso que nós precisamos parar para pensar e olharmos para a questão bíblica para entender o que é ser rico diante de Deus e como nós podemos desenvolver essa riqueza. Nós também precisamos de revisão desse conceito, porque não necessariamente o que nós estamos esperando que a riqueza nos traga, ela realmente trará. Quer ver um exemplo? Esse sociólogo, na verdade, um dos pais da sociologia, Émile Durkheim, num livro chamado Suicídio, ele faz um estudo aprofundado a respeito do suicídio na França, e ele vai comparar, nós podemos aqui através desse gráfico, entender um pouquinho melhor o que ele vai identificar a respeito do suicídio entre pessoas que vivem de renda. Se nós entendemos que riqueza é chegar num patamar onde a riqueza nos dá condições de não trabalhar, nos dá condições de comprar o que nós queremos, ou seja, a riqueza é autônoma, o dinheiro entra na nossa conta bancária sem nós realizarmos nada. Ele, Durkheim, vai dizer então que pessoas que vivem nessa situação de renda são também, ou nesses lugares onde tem mais concentração dessas pessoas que vivem por renda, são também os lugares que mais apresentam taxas de suicídio. Se nós olharmos esse gráfico, nós vamos perceber essas faixas mais escuras da França, e é exatamente onde, nessa primeira parte, onde estão as pessoas que vivem mais por renda. Do outro lado, nessas mesmas regiões, são as regiões que mais apresentam taxas de suicídios. Ou seja, viver por renda, viver com riqueza, está muito associado à situação de não querer mais viver. E é por isso que nós deveríamos pensar um pouco mais se é exatamente riqueza que nós queremos.
será que é a riqueza que nós realmente queremos? Ou nós queremos viver? Porque da parte de Deus, nós começamos a entender por que Ele vai combater essa nossa busca pela riqueza. Porque a nossa busca pela riqueza não está associada a uma vida melhor. E pelas estatísticas, pelos estudos sociológicos, a riqueza está mais associada à morte, ao desejo pela morte, ou mesmo à realização do suicídio. E aí você deve estar pensando, será que então a riqueza é algo tão ruim que eu não devo buscar? E é por isso que nós precisamos então, no dia de hoje, tentar responder a essa pergunta. O que é ser rico? O que, afinal de contas, é ser rico, segundo a perspectiva de Deus? Segundo aquele que nós cremos, nós da comunidade Jardim Paulista, não quer dizer que todos que estão aqui, talvez você está aqui e não acredite, mas nós cremos que Deus criou todas as coisas. Nós também cremos que Ele é o dono de todas as coisas. E se Ele é o dono de todas as coisas, se Ele criou a mim e a você, se criou todo esse universo, como Ele nos orienta a respeito dessa riqueza? Ou o que é para Ele ser rico? E aí então nós vamos ler num trecho da Bíblia, onde nós podemos refletir hoje para respondermos essa pergunta, o que é ser rico na espiritualidade cristã. Timóteo era um jovem para quem Paulo, alguém mais velho, experimentado na jornada de ensinar a respeito de Jesus, escrevia cartas para ensinar diversas coisas. E numa dessas cartas, na primeira carta de Timóteo, ele vai dizer o seguinte, 1 Timóteo 6,17: aos que têm riquezas deste mundo, ordene que não sejam orgulhosos, e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. A primeira questão que nós precisamos pensar aqui para responder a pergunta o que é ser rico, parte da primeira definição que nós encontramos aqui de Paulo. Não ser orgulhosos. O que é ser rico, então? Em primeiro lugar, é não ser orgulhoso. É não considerar que você é aquele que é capaz de ter todas as coisas, ou que o que você tem é pelo seu mérito. Quando nós olhamos para essa definição, ela vai totalmente em oposição a muitos que têm muito dinheiro, que vão, inclusive, sair em listas como da Forbes, e numa posição bem daquela parte mais fotogênica, para dizer assim, olha o que eu construí, olha o patrimônio que eu construí, olha como eu fui disciplinado, como eu fui competente e construí toda essa riqueza que hoje alimenta a minha vida. O que para Deus é rico é aquele que não considera a si mesmo como a fonte principal da riqueza. E aqui Paulo está dizendo, não sejam orgulhosos. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Rico para Deus é aquele que não concorda com o fato de a riqueza ter vindo por si mesmo. Agora, isso é muito difícil nos nossos dias. Se você procurar qualquer manual sobre como ser rico, certamente a lista de coisas que você precisa assimilar e começar a praticar e tornar um hábito na sua vida é enorme. Você precisa acordar cedo, né? Como que é o ditado a respeito de quem acorda cedo, cedo madruga, Deus ajuda quem cedo madruga. Nós começamos invertendo, né? Mas o fato é que nós vamos encontrar na disposição nossa pelo trabalho, na nossa disposição por fazer todas as coisas, ou seja, na afirmação de que nós podemos. Se você passar a seguir páginas ou instituições dedicadas ao empreendedorismo, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no site, no blog, você vai ver a quantidade de frases impositivas para você pensar positivo a respeito de você mesmo.
Acredite em você, acredite nos seus sonhos, você é capaz, não desanime, tenha força. Tudo numa busca de fortalecer que nós somos nessa jornada de nós nos tornarmos ricos. O perigo disso é que nós, quando alcançamos alguma coisa, nós começamos a pensar que nós somos realmente capazes, que nós somos realmente bons, que nós conseguimos tantas coisas. Agora, isso pode ser muito bem elogiado na nossa cultura, mas diante de Deus isso não é ser rico. Para Deus, rico é aquele que se submete a Ele. Rico é aquele que está em relacionamento com Ele. Rico é aquele que reconhece que se não fosse a força dEle, se não fossem as condições que Ele oferece, se não fosse a inteligência que Ele nos dá, se não fosse Ele ter criado o nosso organismo, se não fosse Ele ter nos dado inteligência, capacidade de transformar a natureza, nós não teríamos condições de sermos ricos. Para Deus, ser rico é reconhecer que não somos nós os ricos, mas porque Ele é rico, nós podemos desfrutar de muitas coisas. Ele poderia ter nos dado inteligência e não nos ter dado a natureza. Como é que nós faríamos riqueza? Viveríamos do quê? Mas porque Ele dá todos os recursos, nós então podemos ser ricos. Então, rico, em primeiro lugar, parte pelo pressuposto para Deus de que Ele não é orgulhoso. Ele não pensa que Ele é a pessoa responsável por isso. Em segundo lugar, o que Paulo vai dizer a respeito da riqueza é que não ponham esperança nessas riquezas. Aqui há um conceito muito interessante sobre ser rico. Rico não é aquele, né, que está com a sua conta bancária cheia de recursos, mas sempre está querendo algo mais. Eu preciso de um pouco mais. Mais um. Mais R$1, mais $1.000, mais $10.000. Rico não é a pessoa que está insatisfeita. Pelo contrário, rico é aquele que está satisfeito. Rico é aquele que entendeu que ele já tem o suficiente para viver. Rico é aquele que olha para a sua vida e ele fala assim, olha, eu tenho muito mais do que eu preciso. Eu não preciso de ter algo mais. Rico é aquele que se contentou e percebeu que os recursos à sua volta são suficientes. E por isso ele não confia tanto na riqueza. Ele confia naquele que dá a sustentação. E é por isso que Paulo vai dizer então para Timóteo que ordena aos ricos que não ponham a sua esperança nas riquezas. Ou seja, pare de olhar para a quantidade de bens e patrimônio que você tem. Rico é aquele que não olha para essas coisas, não fica necessariamente contabilizando isso e crendo que isso é o que vai dar a sustentação da vida. Vejam que você pode ter muitos recursos comparado a muitas pessoas aqui do Brasil. E vou te dar já uma informação. Se você tem conseguido ler esse slide, não porque a letra está pequenininha, mas porque você sabe ler, você é mais rico do que muitas pessoas desse mundo, que não sabem ler. E o que você faz com essa riqueza? Diante de muitas pessoas você já é rico. Agora você está satisfeito com isso? Você confia nessa riqueza para viver? Você confia nos bens? Rico então é aquele que não confia nas riquezas. Ou seja, ele já entendeu que a quantidade de dinheiro, a quantidade de bens, a condição estável, não é o que garante a vida. A esperança não está nisso. É isso que Paulo está afirmando. Em terceiro lugar, Paulo vai dizer o seguinte para Timóteo, que os ricos ponham a sua esperança em Deus. Rico, então, na perspectiva de Deus, é aquele que confia naquele que criou todas as coisas. Rico é aquele que já entendeu que existe um Criador que é dono de todas as coisas. Se você tivesse que escolher um sócio para você se enriquecer, que tipo de sócio você ia buscar? Um meia-boca? Um que tivesse menos recursos que você? Um que tivesse menos capacidade de pensar a vida e pensar o negócio como você? Ou você ia pensar alguém que tivesse mais recursos, mais talentos, né? Que fosse para você melhorar as suas condições ou para piorar? Quando você olha para a perspectiva de Deus, é claro que ao olhar para o ser humano e vendo o ser humano fazendo negócio ou se associando a tantos outros menores que Deus,
Você acha que para Deus, Ele considera você uma pessoa rica ou pobre? Se Ele oferece a sociedade para você, você não aceita e vai negociar com outro, você acha que você se tornou mais rico ou mais pobre diante de Deus? Já que nós já entendemos que riqueza tem a ver com comparação. Para Deus, rico é aquele que se associa a Ele. Porque Ele é o dono de todas as coisas. O problema é que nós não conseguimos compreender Deus diante das nossas riquezas. E nós vamos fazendo negócios e parcerias com pessoas, ou com estruturas, ou com quantidade de bens muito inferiores àquilo que Deus tem. Não é melhor ser sócio de Deus? Como seria a sua vida se você fosse sócio de Deus? Qual seria o tamanho da sua riqueza se você fosse sócio de Deus? Se você tivesse uma missão em comum com Deus, e a sua missão fosse talvez o lugar mais caro desse planeta para viver, você acha que Ele teria recursos para te colocar lá? Como seu sócio? Agora, busque isso com outros parceiros. Para Deus, é um péssimo negócio. Na ótica de Deus, você se tornou mais pobre, que você abandonou Ele dessa negociação. Por isso que Paulo vai dizer, ponha sua esperança em Deus, ou seja, confie em Deus. Viva uma vida em parceria com Ele. Para Deus, então, ser rico é alguém que está diretamente confiando nele. Quer um exemplo prático disso? Muitas pessoas têm visto o nosso projeto. Talvez não venham aqui, mas venham agora pela gravação, pelos áudios, vem o nosso endereço aqui no Renascença. E muitos, já ouvi de alguns, de canto de boca, nossa, vocês estão com muita grana, não? Quanto dinheiro, né? Para pagar lá no Renascença. Puxa vida, vocês são bacanas, não? Não conhecem a história. Não conhecem a história. Nós temos compreendido que Deus nos chamou para atuarmos nessa região de São Paulo. Talvez a região mais cara da cidade. Os Jardins. Esse é talvez um dos 3 melhores hotéis da cidade de São Paulo. Olhe para nós. Se nós juntássemos nossos recursos, nós conseguiríamos pagar uma diária aqui? Por que nós estamos aqui? Porque o nosso sócio é muito rico. É muito melhor nós fazermos negócio com ele. É melhor nós confiarmos na riqueza dele, confiar na nossa riqueza. Mas e aí? Não é melhor nós entendermos que a vida em parceria com Deus é muito mais rica do que uma vida sem Deus? Por isso que Paulo vai dizer, ricos são aqueles que põem a confiança em Deus e não na sua conta bancária. Mas ele não para por aí. E a nossa conversa precisa ir para um outro patamar. Paulo vai dizer o seguinte, que esse Deus é aquele que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Ser sócio de Deus, ou seja, ser rico na visão de Deus, tem a ver com vir fazer parte de uma história muito maior do que a nossa própria história. Existe uma grande história da humanidade que está acontecendo. E Deus tem chamado a mim e a você a vir fazer parte dessa história. E é por isso que Paulo desafia, então, os ricos a entenderem que todas essas coisas que Deus nos oferece são coisas grandes. Há um conceito muito importante que, na metade do século XX, começou a ser estudado pelas igrejas, pela Associação das Igrejas Cristãs do Mundo. A partir, então, dessa reflexão, Deus começa a ser compreendido como o missionário principal, ou seja, o agente principal para salvar as pessoas de uma vida enlamecada, né? Afastada dele. E se Deus é esse missionário principal, Ele tem convidado as pessoas ao longo da história para vir fazer parte da sua missão. O que nós entendemos como evangelho, ou aquilo que Deus tem proposto para todos nós,
é que Ele tem uma história que Ele está realizando e Ele é o agente principal e tem convidado a mim e a você a vir fazer parte dessa história, vir fazer parte dessa festa. E isso é algo muito grande, é algo muito maior do que nós podemos imaginar. Isso tem a ver com você se relacionar com Deus, entrando num trem da história para cumprir algumas coisas que vão somar aquilo que Ele vem fazendo há vários séculos atrás até os dias de hoje e continuará fazendo mais um pouco à frente. Fazer parte, então, da confiança em Deus, ou fazer parte das grandes coisas de Deus, tem a ver com nós nos submetermos. Por isso a necessidade de nós não sermos arrogantes. Porque nós confiamos, submetemos a nossa vida a Ele e vamos cumprir aquilo que é necessário dentro dessa história maior que Ele está desenvolvendo. E é aqui que é importante nós entendermos o papel da riqueza na nossa vida. Porque quando nós entramos nessa história onde Deus é o agente principal, pode ser que Ele queira que você tenha muito dinheiro na sua conta bancária, pode ser que Ele queira que você tenha muitos bens, muitas casas, prédios e tudo mais, mas também pode ser que Ele queira que você não tenha todas essas coisas. Isso não quer dizer que para Deus a pessoa que tem mais bens, dinheiro, patrimônio, é mais importante do que aquela que não tem. Mas são funções diferentes numa história que Ele tem liderado. De forma que quando nós nos submetemos nessa história que Deus tem liderado, alguns terão mais recursos, outros terão menos, mas se todos se submeterem à sua voz, ao comando que vem dele, ninguém terá necessidade. Ninguém terá também essa ostentação para com o outro, porque entende que tudo vem dele. E tanto a quantidade grande de bens, de recursos, quanto a quantidade pequena, servirão para os propósitos dele na história. Agora, quando nós olhamos para o conceito de riqueza do nosso tempo, da nossa cultura, da nossa sociedade, que riqueza é essa? É uma riqueza que precisa ser para si mesmo. Eu quero ser rico para as minhas coisas. Eu quero ser rico para realizar os meus desejos. Como na canção que nós cantamos, a religião do prazer. Eu quero ser rico para satisfazer as minhas necessidades. Na visão de Deus, Ele permite que as pessoas tenham riqueza para cumprir a missão, ou para que essa história, grande história, seja cumprida no nosso planeta. De forma que quando eu tenho bens, dinheiro, patrimônio, isso precisa estar constantemente sendo submetido à vontade de Deus, dizendo: Deus, o que eu faço com esse dinheiro na minha conta? Deus, o que eu faço com essa casa que eu tenho aqui na Paulista? Deus, o que eu faço com a capacidade que eu tenho de estabelecer negócios por todos os continentes? Da mesma forma, aquele que não tem, vai chegar para Deus: Deus, por que eu não tenho nenhum recurso na minha conta bancária? Se eu não tenho, é porque eu tenho uma vida mais desprendida? Como é que eu faço para sobreviver diante disso? E como é que eu posso viver de uma forma abundante com poucos recursos? Como que a minha vida vai contribuir para essa história que Deus tem feito? Como que a minha vida vai ensinar os outros a serem generosos? Tudo tem a ver, então, com a nossa submissão a essa grande história que Deus tem liderado no nosso tempo, no passado, no presente e no futuro. Portanto, a partir disso, nós já podemos ter as características do que para Deus é ser rico. Em primeiro lugar, ser rico é não ser orgulhoso. Em segundo lugar, ser rico é não ter confiança nos bens, no dinheiro, no patrimônio acumulado. Em terceiro lugar, ser rico é ter a sua esperança totalmente concentrada em Deus. Ele é o sócio majoritário. Em quarto lugar, que Ele nos dá todas as coisas em grande quantidade, ou seja, a nossa capacidade de viver aquilo que Ele tem desenhado para todos nós.
E a partir dessas coisas, eu quero convidar você a se colocar diante de Deus, diante desse tema riqueza. O que você tem hoje na sua conta bancária? O que você não tem hoje na sua conta bancária? O que você tem é seu ou tem sido de Deus? Veja, eu não estou falando isso porque eu vou daqui a pouco pedir para você entregar tudo como oferta. Essa é uma palavra muito séria. Porque muitos têm usado desses argumentos para falar para as pessoas, então dê tudo que você tem para a missão. Dar à igreja é dar a Deus. Isso não é verdade. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, Deus chama Samuel por 3 vezes. Na primeira vez que Deus chama Samuel, Samuel levanta durante a noite, vai até o sacerdote e fala, tu me chamaste? Porque ele ouviu uma voz. E o sacerdote vai dizer para ele, não, Samuel, não te chamei. E foi embora. Deus chama pela segunda vez Samuel, ele ouve a voz, vai correndo para o sacerdote e fala, você me chamou? E o sacerdote, fiel a Deus, diz, não, Samuel, não te chamei. Volte a dormir. Se você ouvir de novo essa voz, diga, eis-me aqui, Senhor. O que esse sacerdote está nos ensinando é que quando Deus chama as pessoas para darem a sua vida, não é a igreja ou o líder que vai dizer como isso vai acontecer, mas Deus tem a palavra final. E nós, como igreja, precisamos ser sérios em dizer isso e agirmos dessa forma. Quando as pessoas vêm dizendo, olha, o patrimônio que eu tenho está em função de Deus, nós, como instituição, como comunidade cristã, devemos dizer, vamos buscar a Deus para que Ele nos diga o que vai fazer com isso. Porque as pessoas têm sofrido, porque líderes têm usurpado de uma riqueza que não é de Deus, que não é dela, mas é de Deus. Portanto, nós precisamos agir com seriedade diante de todas essas coisas. Por isso eu quero voltar ao convite que eu estava te fazendo, convite prático. Olhe para a sua conta bancária hoje. Olhe para o patrimônio que você tem. E olhe também para o patrimônio que você está construindo. Ele é para você? É para a sua satisfação? Ou é para a história que Deus está construindo? Olhe para a sua pobreza hoje. Ela é para você? Ou é para a história que Deus está escrevendo? O convite da mensagem de hoje, que tem como título Como Ser Rico, traz o desafio de nós nos ajoelharmos sinceramente diante de Deus e dizendo: o que eu tenho é seu. Eu me submeto à sua história. Deus, não quero ser tropeço, obstáculo para o que o Senhor quer fazer nos dias de hoje. O que eu tenho não é meu. O que eu tenho é seu. Bens, riquezas, dons, talentos não são para ser consumidos para o seu benefício próprio, mas para serem consumidos numa história que Deus está escrevendo. Como você tem tratado com a riqueza que você tem lutado tanto para construir? Se nós não nos ajoelharmos, nós não temos cara a chegar diante de Deus e dizer: eu te amo. Eu confio no Senhor. Porque nós temos sido hipócritas diante de Deus. Nós falamos: Deus, eu te amo. Tudo que eu tenho é seu. Mas aquela poupançazinha que eu acumulei, eu decido o que eu vou fazer. É para aquela minha casa no campo isolado de todas as pessoas. O que nós podemos fazer é nós nos ajoelharmos diante dele e dizer: Deus, me perdoe, porque eu tenho construído coisas para mim e me esquecido de que ser rico é ser seu sócio na construção dessa história que o Senhor está construindo. Quero convidar você a fechar os seus olhos e veja se sobra coragem para você dizer isso para Deus. Veja como dói, porque o dinheiro está enraizado em nós como um ídolo
bens, a riqueza. Nós achamos que é nosso. Se você estiver à vontade, fala para Ele. Renuncie a sua riqueza para Ele, não para mim. Não para a comunidade adventista, mas para Ele. Senhor, nos ajude a lidar com esse desejo nosso de sermos ricos, ou mesmo com aquilo que nós já temos, e já poderíamos dizer que nós somos ricos. Perdoe-nos, limpa o nosso coração. Nós precisamos renunciar esses direitos que nós achamos que temos e dizer: tudo isso pertence ao Senhor. Faça o que o Senhor quiser. Senhor, eu como pastor que estou trazendo essa mensagem, eu digo ao Senhor hoje: aquilo que eu tenho, coloco nas suas mãos. É seu. Faça a sua vontade. Oriente-me como eu tenho que agir com o que eu tenho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.